Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui dando início ao IRG Cast, né? Isso é mais um projeto, uma coisa que a gente já vem trabalhando há algum tempo para estar compartilhando com o público da saúde tudo que tem de inovação, que tem de novidade. E a gente vai estar trazendo agora, nos dias 27 e 28 de abril, o 4º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada. O que é isso? A gente vai estar com 55 palestrantes, pessoas vindo de vários estados, pessoas de Goiás, falando sobre a saúde. A saúde é pública, mas a gestão é pública e privada. E é sobre isso que a gente vai estar tratando aqui. E nessas conversas que nós vamos ter uma mesa super interessante, que fala de pessoas. Nós temos um tripé na gestão, que é pessoas, processo e tecnologia. Mas o que, na minha opinião, eu vejo de maior importância em tudo isso são as pessoas, como elas são tratadas, como elas são conduzidas, como é que a liderança lida com tudo isso. Para isso, poderia ter pessoas melhores do que esses que estão comigo. A minha mentora, amiga, orientadora Magda, né? Meu amigo Dante, uma pessoa que também está aí no mercado, conduzindo a dose de gestão, não é isso? É isso aí. E também a questão lá, o superintendente da Agir, com diversas responsabilidades. E a minha querida Ana Maria Arruda, que também tem uma jornada interessante na área acadêmica, em gestão, uma médica de formação, mas uma genuína gestora. Então vamos lá, essa é a intenção do nosso bate-papo. Trazer para aqui para vocês os spoilers, né? Do que vai estar acontecendo nos dias 27 e 28. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito bom estar aqui. Ótima Muito oportunidade. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui é um ambiente que vocês serão os donos da fala. Então, eu vou começar por questão de cavalheirismo, Dante. Por favor. Eu vou começar aqui, que está ao meu lado, a minha Sua mentora. Magda Nossa de mentora. Paula. Muito Nossa, bom, muito bom. Muito bom estar aqui, né, e estar podendo contribuir com uma das áreas mais sensíveis e que verdadeiramente impacta nas pessoas, que é a gestão da saúde, né? E falar de gestão da saúde é maravilhoso, principalmente pela oportunidade de poder contribuir para gestores públicos e privados por meio do simpósio, para talvez começar a enxergar de uma maneira diferente como é que a sua atuação está trazendo resultados, o que ela está contribuindo para a sociedade, né? E o nosso amigo Renato, ele começou com um tripé que a gente vai trabalhar: pessoas, processos e tecnologia. E uma pergunta que muitas pessoas me fazem, Renato, é assim, tá, mas dentro disso, você colocou claramente o mais importante, o pilar mais importante são as pessoas. Mas qual é o trabalho primeiro, né? Qual deles verdadeiramente é o início de todo o processo de gestão? E o primeiro deles são os processos. E antes até do processo é a estratégia do negócio. Então, primeiramente, identificar a região, o que são as carências daquela região, o que é necessário, qual é o papel daquele hospital, daquele órgão, para poder contribuir. A partir do momento que se define a estratégia, nós temos que definir que processos precisamos para atender a essa estratégia. E essa é a grande sacada, porque tem muitas pessoas que simplesmente fazem e conduzem a gestão como sempre foi. E talvez tenham processos que possam ser obsoletos, que não são mais necessários devido à tecnologia, devido à qualificação das pessoas que têm estado cada vez melhores. Então, o primeiro olhar que eu quero aqui destacar é o olhar da estratégia. E em seguida, definir que processos são os processos chaves, principais, que vão contribuir para a nossa estratégia, para aquilo que a gente quer oferecer para o nosso maior objetivo, que é a sociedade, que são as pessoas, né? E a partir daí, nós vamos estabelecer, por meio de processos que são fortes, quais são as pessoas, o perfil que eu preciso para poder estar à frente desses processos.
Muitas vezes tem algumas organizações que tentam adaptar seus processos às pessoas que eles têm. E aí fica, né, aquela colcha de retalhos, né, aonde a pessoa está porque foi o que apareceu, né, e não necessariamente aquilo que ela pode contribuir de melhor. Então, por isso, qual é o nosso grande desafio? Entender e traduzir a estratégia numa linguagem que as pessoas entendam, transformar essa estratégia em prática por meio dos processos e, a partir desses processos, trazer pessoas que verdadeiramente vão contribuir para cada atividade. Não é isso? Você não vai deixar nada para o simpósio, não. Não, na verdade, é só o primeiro, né? É muito conteúdo. Mas você falou uma coisa aqui que é interessante. Eu não estou lembrado agora de quem é o autor que trouxe essa discussão. Mas é a questão de trabalhar a eficiência operacional. E ele fala nessa questão. E eficiência operacional, você tem que estar realmente vinculado à estratégia, né? Não adianta você querer trabalhar a eficiência operacional se você não tiver alinhado à questão da estratégia. Perfeito. E aí eu te pergunto, Dante, você que é uma pessoa que tem trazido muita discussão com relação à gestão, como é que você vê, puxando esse gancho que a Magda trouxe, a questão da eficiência operacional, a questão da estratégia, a questão das pessoas em todo esse contexto? Eu acho que essa base que inclusive o simpósio está pautando, ela é muito inteligente, porque a gente precisa, Renato, trazer à luz das pessoas, e eu entendo que uma plataforma podcast ela é realmente um ambiente de democratização da informação. Nós vivemos um apagão muito grande no que é a verdadeira gestão enquanto ciência. Então, nós precisamos entender que existem formas de fazer as coisas para que as coisas deem certo dentro dessa cadeia de valor que a Magda trouxe tão bem colocada, né? Se pautando por estruturas, por processos, por pessoas, tecnologias. Existe um rito para que a gente possa realmente ter sucesso nessas coisas. Quando a gente fala de gestão no setor saúde, e aqui acho que o simpósio, ele por si traduz um conceito para nós, né? Porque quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de saúde para todos, porque é uma questão de direito. É uma questão de que a vida deve ser preservada acima de qualquer coisa. E saúde é uma conexão com isso de base. Então, nesse sentido, saúde tem um conceito de que ela, apesar de não ser promovida somente pelo Estado, mas ela é coletiva, ela é pública, ela é de todos, né? Então, o nome do simpósio ele já carrega um conceito muito importante. E quando a gente vai falar de gestão para esse todo, nós precisamos entender que não basta simplesmente ter vontade de fazer algo se eu não tenho uma condição de trazer resultados para aquele algo. No caso nosso, nós estamos falando de um setor que praticamente é formado por gente, né? Falando de um hospital, por exemplo, um hospital, ele basicamente é composto de 70% de pessoas, em termos de estrutura de custos. Um hospital, ele é o ambiente onde ele começa a vida e ele encerra a vida, e a vida diz respeito a pessoas. Um hospital só consegue promover a entrega do serviço que tem suas características, né? Simultaneidade. Eu tenho ali o cheque de satisfação enquanto eu produzo e o consumo ao mesmo tempo. Então, ele só faz isso quando ele tem muitas pessoas. E aí, eu preciso realmente entender o que vem a ser essa ideia de conectar a eficiência operacional com a estratégia. O Michael Porter, que é um dos caras que falam disso, ele diz o seguinte, inclusive, por acaso hoje eu estava discutindo com o nosso time sobre a questão de fazer uma gestão por processos, não apenas uma gestão de processos, porque quando eu faço uma gestão por processos, eu estou trazendo toda essa estrutura e conectando com uma estratégia que diz respeito porque eu existo, onde eu quero chegar, o que me ancora enquanto valor e qual é o meu propósito, né? E o Porter diz o seguinte, é preciso que você não seja apenas alguém que inove os processos, que melhore os processos, mas que você consiga
subir um degrau acima. Exato. E esse degrau acima tem a ver com velocidade. A capacidade que você tem de, além de inovar, ser mais ágil, ser mais rápido. E para ser mais rápido, eu tenho que entender de eficiência. Então, muitas organizações são muito eficientes do ponto de vista operacional. Só que elas não conseguem acompanhar a inovação. E os bons copiadores copiam muito rápido essas organizações. Eles ficam tão bons quanto de eficiência operacional. E aí, trazendo isso para dentro de uma unidade de saúde, nós temos um outro dilema, que é a eficiência clínica. Então, a gente vive um dilema. Eu devo ser mais eficiente do ponto de vista operacional ou mais eficiente do ponto de vista clínico, já que eu estou colocando à frente aqui a bioética. Né? Qual é o volume de recursos que eu devo entregar para cada indivíduo, se eu tenho um limite de recursos? Então, eu preciso encontrar esse meio. Eu preciso ser eficiente clínico, mas, acima de tudo, eficiente operacional. Eu preciso fazer com que os recursos que são finitos caibam dentro de uma perspectiva de atendimento. E aí é que entra a ideia, que eu acho que a doutora Ana Maria pode colocar isso muito bem, que é a questão de protocolos, de regras, de normas, para que você possa realmente fazer a melhor entrega dentro desse contexto. Eu vou jogar aqui uma situação para vocês processarem. Isso está muito claro, está muito recente na minha mente, porque eu mudei fazendo meu mestrado, eu estou concluindo, né, meu projeto já foi aprovado, e ao longo dessa jornada eu tive que ler muito. E aí, e além da leitura, as entrevistas que eu fiz com o CEO, com os executivos que lidam com a tecnologia e inovação, liderança de startup, pessoas que estão no mercado, muito ativos. E eu vi, Dante, eu constatei, né, e isso eu vou consolidar nesse meu material, é que hoje a gente tem ineficiência operacional, a gente tem um alto índice de desperdício e a gente... como é que eu colocaria? Né? Eu acho que tem os grandes responsáveis, e aí passa pelas equipes, os líderes, os executivos, que muitos têm medo de tomar a decisão, por diversos fatores. Você tem hoje uma liderança, né, que você, nós não, porque nós procuramos sempre estar ativos, mas são pessoas que vieram lá dos baby bulls, né, Geração X. Geração X, e você está hoje na geração Alpha, pessoas que lidam mais rápido com a tecnologia. Então, para você contribuir, você dar velocidade, você gerar eficiência operacional, você precisa trabalhar com a tecnologia. E ainda existe uma dificuldade muito grande dessa tecnologia ser internalizada nesses hospitais, nessas unidades de saúde, por conta de tomada de decisão. Na velocidade para a tomada de decisão. Então, para gerar velocidade dentro dos seus processos, você também tem que ter velocidade de tomada de decisão. E aí, doutora Ana Maria? E aí, antes que você termine o discurso que eu ia fazer... Não sabia. A gente não isso é total alinhamento. Aí vem uma coisa que, por incrível que pareça, a gente está falando aí falando mentira. de processos, né? Pessoas... Trouxemos tecnologia e inovação, mas, mais do que tudo, o que perpassa aqui? Formação de pessoas. Uhum. Então, eu acho que para que eu tenha processos, para que eu tenha estratégias, para que eu tenha eficiência operacional, para que eu saiba usar a tecnologia, para que eu, principalmente enquanto gestor, consiga tomar decisões que sejam decisões coerentes, eu preciso ter formação, eu preciso saber. Então, assim, Renato, quando você traz essa questão do medo de tomar decisão, eu não sei se seria assim, o medo a palavra. Insegurança por falta de informação, insegurança por falta de formação, porque, na realidade, aí sim, nós temos um grande problema com as lideranças, porque as lideranças ainda não são formadas. E a gente sabe que elas podem ser desenvolvidas. Então, quem entendeu isso, e aqui nós temos dois grandes desenvolvedores de pessoas, a gente entende que para a gente conseguir tudo isso, se eu não voltar um pouquinho lá atrás, voltar lá atrás é ótimo. Mas nós somos goianos, nós temos licença poética. Aí na história, e não
pensar nessa formação e como que eu vou desenvolver essas pessoas para que aí sim elas possam pensar estratégias, para que elas possam buscar tecnologia, para que elas possam trabalhar com a inovação, eu acho muito mais difícil. Eu acho que essa jornada fica muito mais pesada, muito mais lenta, por mais que a gente tenha tecnologia. E aí copiar fica fácil. Mas vai chegar no momento que só copiar não vai dar certo. É isso aí. Magra, eu fiz, na realidade, é uma provocação em falar até a questão do medo. Você que vivencia, né? E a gente não fala com você, não vai falar a Magna na área da saúde. A Magna atua em todas as áreas do mercado. Né? E como é que você vê essa questão que é colocada, o executivo que está no mercado, lógico, tudo tem suas exceções, a gente não pode generalizar, mas a gente tem um grande grupo que não tem como é que se fala? Não tem a total formação para estar ali naquela posição. Falta o desenvolvimento. Como é que você vê isso? E o que precisa na questão das competências, né? Como é que você vê isso? Eu volto novamente, o pilar básico para poder a gente começar qualquer processo de desenvolvimento de competência são as estratégias. Se vocês prestarem atenção, vocês já devem ter assistido vários podcasts, lido vários livros, onde você tem entrevista com vários empresários, onde todos eles falam qual é o segredo da liderança. O segredo da liderança é você não ter medo, é você enfrentar riscos, é você saber avaliar o cenário, é você saber conversar com as pessoas, dar feedback, fazer gestão do seu tempo e tal. Na verdade, se você prestar atenção, cada líder, quando fala de que, olha, essa é a fórmula do sucesso, ele está falando dele. E quando ele está falando dele, ele está falando de uma competência que ele desenvolveu e ele teve até oportunidade de colocar em prática e ela deu resultado, por isso que ele está dando depoimento. Agora, presta bem atenção. Não necessariamente essa é a competência necessária para todos os negócios. Precisa identificar qual é a competência que é necessária de acordo com a estratégia. Porque aí o que acontece? Se nós formos listar aqui, nós vamos fazer uma lista de mais ou menos, Dante, me ajuda aí, umas 40 competências. 40. Umas 40. Entre aquelas soft skills, as hard, tem as powers, mas tem as mind skills, tem as hard skills. Hoje tem todas as skills que vocês quiserem. Só que isso, inclusive, é incoerente, porque tem algumas skills que uma fala contra a outra. Né? Vamos lá. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser, ao mesmo tempo, ágil. Mas eu tenho que tomar decisões baseadas em fatos e dados. Vocês conseguem me explicar como é que eu tomo decisão com base em fatos e dados ágil? Eu preciso analisar. Eu preciso identificar, pegar informações para poder tomar a melhor decisão. Então, o conceito é uma coisa e a prática é outra. E eu preciso desenvolver a competência necessária para aquele cenário, para aquele ambiente, para aquela estratégia. E com isso, o que eu faço no desenvolvimento da liderança? Eu dou foco. E eu não ponho uma carga do tamanho do mundo dele. Inclusive, se eu puder dar uma dica, que hoje eu trabalho muito isso, né? Qual é a dica fundamental para desenvolvimento de liderança? Olha a sua estratégia, identifique 3 competências, 3 skills, 3 coisas que você precisa desenvolver e que vai te ajudar a contribuir para o resultado. E esquece as outras, foca nela. Você já tem várias outras competências que você já veio desenvolvendo. Agora tem um detalhe, mudou a estratégia, eu tenho que mudar a competência. Vou dar um exemplo para vocês. Jack Welch, considerado um dos grandes, hoje, exemplos de líder que a gente tem na história. Pediu para sair, né? Jack Welch tinha competências para o momento da GE. Se vocês pegarem todo o trabalho de Jack Welch, ele era duro, ele era incisivo, ele era implacável.
porque a GE precisava de alguém assim. Quando ele conseguiu colocar a GE no caminho e estava tudo bem, olha a consciência do cara. Ele falou, as minhas skills, minha competência não é mais necessária, o momento é outro, agora precisa de alguém para harmonizar, para poder trazer pessoas, para poder compartilhar. Isso não é meu. Ele poderia desenvolver? Poderia. Se ele estivesse disposto a. Mas na idade, na experiência, ele falou, olha, prefiro dar espaço para alguém, porque é um ponto forte dele ele ser tão incisivo. E ele usou e depois ele utilizou isso com o quê? Como palestrante, como professor, seguiu sua vida como mentor de empresas. Interessante, né? Você me fez voltar lá em 1900 e alguma coisa lá atrás. Quando você era bebê? Porque eu comecei a trabalhar bebê, né? e aí eu iniciei numa indústria mecânica. Engraçado, você falou em GE, eu lembro que a gente tinha um grupo de segurança, que era sindicato metalúrgico, e nós nos reuníamos dentro da GE, pelo sindicato metalúrgico. E aí era uma realidade. Eu nasci na indústria e era chefe. Chefe de mandar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso foi por muito tempo. Eu já estava na área de pessoal, de recursos humanos, fui para a BRH, fui ser conselheiro, fui começar a vivenciar, né, as discussões de RH, valorizar pessoas, ser líder. Agora, isso foi uma necessidade de transformação ao longo do tempo. E aí é preciso a pessoa ter consciência, né, que aí a questão não é só a gente ter isso tudo disponibilizado, né, é você ter a consciência que você precisa mudar. Exatamente. Você precisa ter o autoconhecimento e investir naquilo que você precisa. Desta forma, eu volto para cá, ou volto para lá. Fica à vontade. Nós estamos super bem servidos hoje. Estou muito Hoje a bem, opção é quem vai primeiro, porque a gente fica coçando. A gente fica coçando. E como é que vocês veem essa questão da mudança, da necessidade a questão do autodesenvolvimento, da busca daquilo que vocês identificam nos seus líderes, e como é que vocês acompanham, monitoram, ajudam para que isso aconteça dentro do ambiente onde vocês já fizeram gestão, ou estão fazendo gestão, ou pretendem fazer em algum momento com a equipe de vocês, que vocês são responsáveis, né, são líderes de grandes líderes, né? Como é que fica isso? Como fica isso? Como fica isso? Olha só, eu quero Você primeiro... espectador, como fica isso? Como fica isso? Me diga. Primeiramente, eu preciso dizer que a Magda já nos deu aqui uma plataforma de base muito importante, né? Eu voto com a relatora. Recentemente, eu estava trabalhando um livro, um material, que veio de também uma mentoria, e uma frase nesse livro, eu achei ela muito impactante, porque o livro se chama, que aí fica a dica também, né? Organizações Infinitas. E ele diz o seguinte: a arte de viver eternamente, de empresas que vivem eternamente morrendo todos os dias. Essa metáfora, ela vai muito ao encontro dessa ideia de como eu me autodesenvolvo, qual é o meu autocontrole, qual é a minha inteligência emocional que eu tenho para que eu possa compreender em qual contexto eu estou e o quanto eu posso contribuir naquilo. Há algum tempo atrás, eu escrevi um artigo com um colega, que até está no nosso podcast, que é o tempo das pessoas nos ciclos das organizações. E uma coisa que eu coloco ali, que para mim é muito forte, é que não é que eu não possa ter pessoas perenes nas organizações, é que eu tenho que ter pessoas no tempo certo para cada ciclo daquela organização. Então, Perfeito. Essa coisa de nascer, de morrer todo dia e se renovar, que liga um pouco nessa ideia de fênix, é muito simples do ponto de vista prático. Não é nada mirabolante. É o quanto eu posso ter autopercepção sobre as minhas skills,
como elas estão sendo desenvolvidas e o quanto isso atende à estratégia. Aí volta o que a Magda colocou. As organizações que vão trabalhar liderança para trazer impacto para os clientes, né, e para as pessoas que estão ali, elas se preocupam muito com essa conexão com a estratégia. Elas se preocupam muito de, por exemplo, se a gestão de pessoas é tão importante na perspectiva de desenvolvimento de lideranças, qual é o objetivo estratégico que está no meu planejamento estratégico? Qual é a meta crucialmente importante que eu defini para esse ano? Como é que eu vou desdobrar essa meta em medidas de direção, em medidas históricas para eu gerenciar isso? E como eu crio uma cadência de responsabilidades em cima disso? E aí eu começo a pensar recursos humanos não só como alguém que admite e demite, mas um processo completo dentro da organização que se conecta com a estratégia e que faz todo mundo sentir pertencimento de que gestão de pessoas é para todo mundo. Mas isso não vai acontecer se os grandes líderes, que são os líderes de líderes, não souberem levar essas metas crucialmente importantes para cada pessoa, fazer as pessoas compreenderem isso. O Maxwell diz o seguinte, que mais de 90% da liderança não está na alta direção, está na média direção, no nível gerencial. E esse talvez seja o maior desafio de organizações de saúde. É como você consegue, num ambiente tão complexo, um hospital é hotel, um hospital é lavanderia, um hospital é restaurante, é shopping. A gente tem hospitais aí com formato de shopping. Um hospital, ele é um templo religioso. Um hospital, ele é um lugar que, como disse um dia Peter Drucker, são as organizações mais complexas que ele conhece no universo. Então, como que eu vou levar esse desdobramento da liderança? Então, faz parte de cada líder entender o que ele deve fazer e se autodesenvolver? Sim. Inteligência emocional, para mim, é uma das coisas que mais deve ser trazidas para cada um individualmente. Mas também as organizações precisam liderar isso. Se elas não entenderem que a estratégia de gestão de pessoas passa por desenvolver lideranças, elas não vão conseguir fazer esses engajamentos, porque aí não dá sentido uma coisa com a outra. E a gente vem defendendo um programa, não só um projeto, de desenvolvimento de lideranças no nosso trabalho, porque a gente entende que as pessoas precisam conversar sobre isso, para que elas possam fazer as coisas com sentido, né? Dizem que, já finalizando aqui meu raciocínio, que se você quer um líder engajado, primeiro você tem que colocar ele diante daquilo que ele gosta de fazer. Gostar de fazer aqui não é piegas não, tá? Se eu e Magda fôssemos escolher o que a gente gosta de fazer, nós iríamos tocar violão e cantar. Com certeza. Não é isso, Magda? Uhul. Então, o gostar de fazer aqui é aquilo que está dentro da sua camada de trabalho, né? Então, coloque a pessoa diante do que ela gosta de fazer. Depois, defina bem a sua tarefa, o que ela tem que fazer, para que ela compreenda o que ela vai fazer. Depois, defina qual é a recompensa disso. E deixe claro o quanto essa recompensa significa para ele. Então, aí você começa a ter pessoas que passam a jogar o jogo institucional, né, entendendo que aquilo ali é uma organização e não só um ambiente do seu deleite, mas que também comunica com os valores delas. Né? Porque a gente, líder de líder, tem duas grandes maldições. Primeiro, a cadeira é solitária, não é, Ana Maria? Quanto maior a cadeira é solitária. Né? E segundo, é que você não são as suas mãos que fazem o que precisa ser feito. E aí vem a questão da confiança. Doutora, Ana, depois que você concluir, se você quiser seguir nessa linha, eu queria deixar uma questão que começasse por aí, mas conclua, por favor. Não, aqui, eu ia trazer o seguinte, pensando nisso, nessa complexidade toda, nas múltiplas gerações que a gente tem dentro de uma organização de saúde, né? A gente tem que ter, eu acho assim, que todo líder ele tem que pensar o seguinte, a importância é ter estratégia, mas mais do que ter a estratégia é saber como que eu executo a estratégia. E eu aprendi isso numa formação. Sim. Que o grande problema, muitas vezes, não é nem saber a estratégia, executar. E aí eu acho que
perpassa, volta novamente assim, como que a gente faz para formar equipes? Como que a gente desenvolve lideranças? Isso não é uma questão de um departamento, de uma diretoria, de uma superintendência. O desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento da equipe é da liderança, mas quem que é o líder? Pode ser eu hoje, pode ser você amanhã. Dentro da equipe são quantas lideranças que se multiplicam ali? Vocês falaram essa questão, né? Eu trago aqui mais um ingrediente, que é a questão da cultura organizacional. Eu tive a oportunidade de andar nesses 4 cantos do país, de ver a saúde. A saúde, a miséria, eu vi miséria, que você olhava assim, rapaz, como é que pode? Nos interior grande aí. E hospitais de alto nível. Então eu te pergunto, você pode ter esse exemplo, ou essa amostra, ou essa referência, porque nós hoje temos um Estado que ele pode ter o grande centro, que são as grandes, né, as grandes cidades, né, os grandes polos, e você tem os interiores, né, que também tem as suas dificuldades, e isso trazendo para o estado de Goiás. Quando a gente olha no Brasil, a gente vê muito mais dificuldade. Como é que lidar com tudo isso? Porque é muito interessante, a gente na grande metrópole, a gente está vivenciando os grandes hospitais, as grandes organizações, mas como é que a gente faz isso acontecer nos demais lugares, entendeu? Onde você não tem recurso, onde você não tem saneamento básico, onde você não tem, e você tem lá um povo para ser cuidado. Como é que vocês veem isso? A gente que trabalha com a parte pública, né, com a saúde pública, eu acho assim, eu sou apaixonada pelo chamado Sistema Único de Saúde, porque eu acho que se você se aprofunda no estudo dele, ele tem todas as soluções. Está escrito lá. Está escrito lá. Como que você garante acesso, como você mantém a universalidade, como você busca a integralidade do cuidado. E isso considerando exatamente esses contextos diferentes. E se a gente traz para a saúde, se a gente traz pensando nisso, e hoje eu acho que até o privado está buscando muito isso, quando eu trabalho a saúde, considerando a atenção primária, secundária, terciária, eu já estou pensando nisso daí. O que eu preciso para trabalhar numa grande metrópole, onde eu trabalho uma saúde de alta complexidade, não é o mesmo que eu preciso para atender lá na atenção primária, lá no interior, lá onde eu não tenho, quando muito eu tenho um posto de saúde. Só que eu posso ter qualidade de saúde, de prestação, em todos esses lugares. Aí vem exatamente isso. O que é que eu quero primeiro? Qual que é a minha estratégia? Exatamente. O que é que eu preciso para atenção primária, secundária e terciária? Qual que é o meu objetivo maior nisso daí? E dentro daquele cenário. Dentro dessa cenário, cultura, que é aquilo que você falou. E a gente ainda tem uma questão, quem trabalha com saúde pública, que ainda é a renovação de 4 em 4 anos. Isso. Não necessariamente a gente tem uma continuidade. Apesar que a lei 8080/90 continua sendo a mesma. Os princípios do Sistema Único de Saúde, que não é só público, a saúde suplementar faz parte desse sistema, trabalha com isso. Então, eu acho que um pouco a gente acaba voltando ali no que a Magda trouxe, que é a questão da estratégia. Eu entendo que algumas coisas para organizar sistemas de saúde são fundamentais. E, de fato, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma capacidade de definidora muito forte e validada. Então, qual é a lógica de garantir mais saúde para mais pessoas? É você trazer gestão. É tanto que no Sistema Público de Saúde do Brasil, nós temos princípios que são doutrinários, que a Ana Maria colocou, e tem princípios que são organizativos ou organizacionais. Dentre eles, tem um que é a base de organização da lógica de economia de escala, que é a regionalização e a hierarquização. O que significa isso? Eu preciso articular o acesso das pessoas, tendo estabelecimentos de saúde, com base nos territórios e as necessidades,
em que eu vou articulando o acesso por aquilo que é mais primaz e mais resolutivo, e que é a atenção primária. Então, a atenção primária, constatada, ela resolve até 85% da soma dos problemas que a gente tem em termos de saúde. E de quebra, a atenção primária faz duas coisas que são essenciais para você dar sustentabilidade no sistema, porque os recursos são finitos, que é você promover vida e saúde, que não tem nada a ver com doença, é você olhar para outro caminho. Cidades saudáveis, uma pessoa que tem convívio com fatores condicionantes e determinantes que permita que ele tenha autonomia. Fala-se muito no Brasil de que a nossa esperança de vida ao nascer aumentou e isso nos trouxe qualidade de vida. Isso é uma meia-verdade, porque a qualidade de vida tem a ver com autonomia, com capacidade. É tanto que o conceito diz que ter a melhor saúde é viver mais e viver melhor. Então, aí sim você encontra esse contexto de qualidade. E a promoção da saúde, ela tem esse olhar junto com a prevenção, né? Então, esse é um tipo de estratégia que vai gerando o quê? Escala. Eu vou solucionando problemas no território mais próximo da casa da pessoa. Na medida em que a pessoa precisa de um serviço que é um pouco mais complexo, ele vai buscar num território micro-regional, que são os hospitais de base, as clínicas de média complexidade. E numa demanda maior e mais complexa, porque nós não conseguimos, assim eu falo muito para os meus alunos, Renato, você quer entender o porquê de regionalizar ou o porquê de descentralizar? É só você pensar, você colocaria um tomógrafo em cada um dos 246 municípios de Goiás? Porque se eu pegar o conceito de que saúde é direito de todos e dever do Estado, e que tomografia é hoje uma base diagnóstica muito importante, eu faria isso. Só que eu não tenho recursos para isso, eu não tenho profissionais para isso, eu não tenho especialidade para isso. Então o que eu preciso fazer? Dentro de um limite possível, colocar polos que vai gerar uma certa distância das pessoas, mas que vai resolver o problema. E aí, para finalizar aqui o raciocínio, olha que coisa interessante. A saúde suplementar, hoje, está discutindo e avançando significativamente dentro do conceito da solução que o sistema público de saúde colocou. Então, em tempos de chat GPT, em tempos de inteligência artificial e que as carreiras vão mudar muito rapidamente, tudo, né, é volátil, é incerto, a gente precisa ir pensando que não é mais provável que a saúde suplementar, que tem que lidar com a seleção adversa, com risco moral e com várias questões do seu algoritmo de sustentabilidade, porque saúde ela não tem preço, mas ela tem custo, não é isso? Então, o que ela precisa fazer? Dar sustentabilidade. Isso. Na medida em que ela vai permitindo que todos acessem de forma individual aquilo que eu penso que é melhor, por exemplo, eu busco direto um especialista, eu busco direto um recurso diagnóstico. Não, eles estão trazendo a ideia de trazer atenção primária no centro. Exatamente. E regulação do acesso. Goiás, felizmente, já enxergou isso e está seguindo essa linha de trabalhar a atenção básica, não só na questão do Sistema Único de Saúde, né, mas no SUS, mas a questão também dessa capacidade de receber as pessoas e as pessoas terem seus problemas resolvidos. Sabe qual é o grande problema? A questão não é de ideia. É fabuloso isso. A questão é qual é a boa gestão, que é o que nós estamos discutindo aqui, do líder, dos processos, das tecnologias para fazer atenção primária. Eu estou preocupado, sabe? Não vai sobrar nada para Isso aqui é só... Peraí. Você está querendo dizer que é só isso que a gente conhece? Eu estou fazendo a provocação. Esse é só o início. Agora, você trouxe uma situação aqui que a gente não vai abordar aqui, porque é de um outro palestrante. Okay. É a questão da idade. Né? Você vê que a população está ficando cada vez mais envelhecida, ela precisa envelhecer com saúde, né? E também, além da questão desse custo que é manter essa saúde, existe também a responsabilidade das organizações de manter
essas pessoas no mercado de trabalho, manter-os ativos. Eu, por exemplo, sou um menino de 63 anos, mas num tempo atrás, uma pessoa de 63 anos já estava, vaza, velhinha, que teu tempo aqui já passou. Agora, hoje não, você tem muita energia, você tem pessoas como eu, estou fazendo mestrado, eu não paro. E como eu, tem muitos assim. Então, é uma discussão que a gente vai ter também no simpósio. Não deixe de assistir essa discussão. Vai ter um workshop, né, que vai falar sobre os 50 mais, a questão dos prateados, e também vai ter, o Fábio Rocha vai trazer também a questão de como as organizações estão acolhendo essas pessoas. Você fala muito de pessoas, os jovens, as pessoas, e esses, os 50 mais, como é que eles estão sendo conduzidos? Porque tem aí, por exemplo, eu tenho que me trazer como referência, né? Tenho 46 anos de trabalho, 25 na área de saúde. Né? Como eu, tem outros. E aí? Como é que o mercado vê isso? Será que vai ser descartada toda essa competência, esse conhecimento? Então, é preciso que as organizações enxerguem isso. E eu te pergunto, Ana Maria, te pergunto, Magda, te pergunto, Dante, o que vocês acham disso? Mas não dei muitos detalhes, senão o Fábio Rocha não vai gostar. Viu? Um de cada vez, sem tumulto. Por favor, Magda. Eu acredito que o caminho é esse mesmo. Eu sempre gosto de dizer que eu não gosto de classificações, nem por gerações, nem por idade. Nós temos que simplesmente identificar qual é a verdadeira competência das pessoas, o que elas podem contribuir de acordo com aquilo que se espera dentro da organização. E esses rótulos ajudam muitas vezes a gente para tomar algumas decisões, para poder fazer uma classificação, uma ordenação, que nos dá um entendimento melhor. Isso é interessante, são dados e informações. Afinal de contas, como é que a gente toma decisões se a gente não tiver essas informações? Mas o que eu considero é que é importante a gente identificar claramente quais são as competências que você precisa, de acordo com a estratégia, e a partir disso trazer essas pessoas contigo para poder criar essa história. E elas sabem fazer isso. Né? Então, até quando a Ana colocou como fazer com esses líderes, como é que fazer esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento é feito via cascata mesmo. Né? Cada líder, é o papel dele formar o seu líder que está abaixo. E poucas pessoas entendem isso. Elas consideram que aquele que está abaixo dela é a pessoa que ela tem que simplesmente mandar. Não, ela tem que desenvolvê-lo como líder. E ela tem que desenvolver o outro. É o pipeline da liderança, como o Rancharan trabalha tão bem. Né? E se a gente criar um ambiente para isso, nós vamos poder aproveitar todas as pessoas sem qualquer tipo de classificação, simplesmente por aquilo que elas são, né? E que podem fazer melhor. E Ana, como você? Eu sou muito fisiologista, né? Assim, eu gosto de comparar muito com o nosso corpo. Se a gente for pensar, por que a gente funciona bem? Quando é que a gente funciona bem? Quando nossas células, que são de idades diferentes, de tipos diferentes, com focos diferentes, todas funcionam, trabalham harmonicamente conforme suas competências, seu foco, interagindo. As organizações, qualquer que seja ela, que seja da saúde ou mesmo fora da saúde, se elas forem consideradas organizações fisiológicas, funcionais, elas vão entender isso. E vão buscar nas diferenças exatamente a construção dessa ideia que é buscar cumprir a missão, através das estratégias que são selecionadas ou não. Então, assim, eu vejo muito isso, eu trabalho muito equipe, onde eu estou, eu falo que eu abraço todas as organizações por onde eu passo, porque eu entendo que elas, naquele momento, é o meu organismo. É um organismo vivo e que a gente tem que trabalhar nesse sentido. E quando isso não é respeitado, o nosso organismo se disfunciona e adoece. Quando a organização não respeita isso, ela se disfunciona, adoece e morre. E não é morrer para nascer no outro dia, não. Ela morre. É isso aí. Gostei muito da sua abordagem, porque é uma metáfora incrível. É uma metáfora incrível e diz a questão da teoria de sistemas, né? Sim. Hoje pela manhã eu perguntei ao ChatGPT qual é o grande desafio para implementar tecnologias numa área de saúde, numa organização de saúde. E ele trouxe alguns desafios. Dentre eles, ele colocou esse dilema de permitir que as pessoas
que tem mais idade dentro das organizações consiga assimilar a velocidade da colocação disso ali. Então, de fato, né, esse é um problema que a gente precisa discutir com muita tranquilidade, mas com muito foco. Conversando com um colega que lidera uma grande empresa de tecnologia da informação, e eles estavam montando um time para lidar com um projeto de startups. E montou um time de notáveis, né? Esse time começou a fazer o trabalho. E aí, de repente, começou a ter o quê? Uma falta de sinergia, porque faltou uma coisinha, uma competênciazinha assim, que nenhum deles tinham. Porque eles eram muito jovens. Eles não tinham experiência. Eles não tinham vivência com coisas, inclusive, da vida. Veja, um jovem me relatando isso, que é um cara de tecnologia da informação. Sim, sim. E eles foram buscar a experiência de alguém que já passou por muitas coisas, que já tomou muitas decisões, que errou e acertou e que diz, olha, isso aqui é legal, mas lá na frente vai acontecer isso. Então foi o tempero que eles trouxeram com esse sênior, que veio com muita experiência desse ramo, claro que eles buscaram alguém do segmento, e que trouxe esse tempero. Eu entendo que cada vez mais, com essa coisa do envelhecimento, com a queda na taxa de natalidade, e com pessoas cada vez mais precisando de acesso a serviços de saúde, não é razoável pensar que eu não tenha que gerar pessoas produtivas por mais tempo, não é? Seja por ideias, seja por consultas de tomadas de decisão e coisas nesse sentido. Então, para mim, esse é um problema que deve ser enfrentado, mas as grandes organizações que pensam nisso, elas estão já fazendo essa coisa como a Ana Maria colocou. Elas percebem que elas podem morrer por falta de ter essa diversidade de conhecimentos, de pensamentos que vão levar, volta de novo para a plataforma inicial, estratégia. Porque se a minha estratégia é ser também uma empresa de impacto de inovação, aí tudo bem. Ela vai se renovando, Fênix, ela vai abrindo outras empresas e ela segue o caminho. Mas organizações mais longevas, elas precisam, é a metáfora, né? Eu preciso ter pessoas que suportem o que é pesado numa organização. Vamos dizer assim, o transatlântico é pesado. Então esse aqui eu não posso colocar em risco, eu tenho que ter pessoas experientes, né? Talvez ali os meus projetos são as minhas lanchas, que são mais leves, dá para eu ter equipes mais ousadas em termos de erros e acertos. Ou até os jet skis, que são os pequenos, que aí sim, ali é o risco de dar certo ou não, mas que eu posso inovar ali. Então são raciocínios que vão trazendo para a gente essa visão de que realmente todos são importantes. Muito bem. E você sabe que eu senti falta aqui, não deu. A gente precisava ter uma mesa maior, um espaço maior. Faltou um personagem que vai estar conosco no dia do simpósio, que é o Tiago Constâncio. Tiago Constâncio, uma pessoa que eu admiro muito. Eu vou dizer até que sou apaixonado por ele. Eu tentei puxar a sardinha para o lado dele, da formação de pessoas. Então, vocês imaginam ele estando junto de vocês no dia, o que ele vai trazer de valor, que é a questão da formação, é a questão, né, de trazer para uma grande massa o conhecimento, de trazer esse conhecimento, trazer a formação. Então, foi uma ação que eles tomaram um tempo atrás de trazer a plataforma Médio Portal para estar compartilhando. E falando em educação e trazendo também uma visão de uma professora da medicina, né? A pessoa que formou, tem muitos médicos que estão aí hoje no mercado que certamente passaram pela Ana ao longo dessa história com alguns anos. Quantos anos? É um tempinho de lecionando medicina. E aí a gente vem trazendo a questão da educação, da formação. E nós temos aqui nessa mesa, Magda, e você vai ter que estar na próxima também, 3 pessoas que é do corpo docente de um projeto que a AGIR trouxe junto sob a coordenação do nosso amigo professor Cristiano Quinão, que é o meu outro, uma pessoa que eu me inspiro nele, a gente está sempre junto.
que é o Master Health Business. Que a gente eu vou estar tratando a disciplina de gestão estratégica, né? E você pode falar um pouco disso, porque a gente precisa trazer, é o momento de compartilhar todo esse conhecimento e a gente poder trazer para o mercado, né? Contribuir para o mercado, que esses executivos fiquem cada vez melhores naquilo que eles fazem. Esse Master Health Business é uma iniciativa realmente de um parceiro que é o professor Quinan, né? Cristiano Quinan, que tem uma experimentação muito grande, tanto no setor público quanto na saúde suplementar, né? Traz uma bagagem grande. Recentemente publicou aí, junto com o Balestrin, um livro que fala disso aqui, que é gestão de saúde, que fala sobre o que é o congresso, né? o nosso simpósio, desculpa. E qual é a ideia? As pessoas, os executivos precisam se exercitar, buscar experiências e ter um formato diferente de lifelong learning, que é essa ideia de estar a vida toda aprendendo. Olha, Nath, só te interromper o seguinte, não dê muito detalhe não, porque o professor Cristiano Quinan vai estar no próximo podcast. Não, ele vai poder contar um pouco das disciplinas. Mas a ideia, o objetivo é que a gente ofereça um formato diferente do lato sensu, da pós-graduação, né? Ou do próprio MBA, que aqui no Brasil acabou se confundindo com a pós-graduação, mas que traz o quê? Um foco em que eu apresento um bom conceito, um bom conhecimento do que está no front e, junto a isso, a experimentação, como a sua e tantos outros que vão poder trazer isso para a gente, né? Não posso deixar de dizer que eu trabalharei a disciplina A Nova Economia da Saúde, né? E eu acho que vai ser muito interessante a gente ter executivos com a gente. E Ana, você vai estar também... Trabalhar a liderança, né? A questão da liderança, principalmente a liderança servidora no contexto saúde. Essa junto com o professor Evandro Tinoco, vai ser uma disciplina bem legal. Legal. Eu tenho desenvolvido projetos, inclusive eu estou agora com um grande hospital aqui da cidade, onde nós estamos com um projeto de desenvolvimento de liderança. E nós montamos esse projeto voltado exatamente para a estratégia, né? Então, o que nós fizemos foi pegar a estratégia e identificar o que é que hoje foi definido como estratégia para esse hospital, né? E esse hospital, a grande propósito dele é trabalhar inovação, né? E aí nós montamos um programa que é a liderança inovadora. Bacana. Né? Então, isso é algo que eu considero que é fundamental, né? Então, como vocês estão montando esse projeto? Porque é dentro da necessidade de vocês. Então, quando a gente vai para um simpósio como esse, nós vamos ter, assim, simplesmente os melhores do Brasil, né? Quantas informações podem ampliar a sua visão para que você possa perceber o que eu, como gestor, posso agregar. Posso gerar programas de desenvolvimento de líderes, posso gerar melhorias de processos, posso, inclusive, talvez ter um insight de que, na verdade, eu fiz um planejamento estratégico só para constar e eu nunca coloquei na prática. Então, nosso grande propósito é que traga reflexões e que traga para a prática. Do contrário, o programa pode ser o melhor programa do mundo. Se ele não chega nas pessoas, se as pessoas não se conectam, não adianta, né? Então, esse é o grande desafio. Muito bem, a gente está quase chegando, né? Estamos nos aproximando do final do nosso encontro e eu queria saber de vocês, cada um deixar uma mensagem para o nosso simpósio, para essa galera que ainda não fez a sua inscrição, que tem que acessar lá o nosso site www.sngpp.com.br. Lá você tem um link que vai para o Simpla e no Simpla você faz a sua inscrição. Nesse site também você tem um link onde você vê toda a programação, com todos os palestrantes, com os horários. E interessante que vai ser uma coisa bem disputada. Nós vamos estar com dois ambientes. Nós vamos estar com o teatro,
né, que tem uma capacidade para 800 pessoas, e nós vamos ter um outro espaço que vai estar acontecendo eventos paralelos, que é o que a gente chamou que bacana. vai ter os workshops, vai ter os painéis, vai Muito acontecer legal. nesse espaço. Então vai ser uma coisa muito bacana. E eu fico assim, muito entusiasmado, muito feliz, porque a gente está trazendo, gente, é muita discussão, é muito conteúdo, é muita gente boa, sabe? E você passa pelo compliance, você passa pela questão dos 50 prateados, dos 50 mais, dos prateados, você passa pela questão do custo da saúde, onde a gente traz Marcelo Carniello, diretor da Planisa, que domina custo. A gente vai estar falando sobre a atenção básica, a gente vai começar lá na atenção básica, passar por todas as, né, a secundária, a terciária, home care, então é uma mesa que vai estar discutindo tudo isso. Então, gente, não deixe de fazer a sua inscrição, mais uma vez, www.sngpp.com.br. Eu vou deixar um desafio aqui, hein? Que tal fazer uma promoção? Ó, Ó, eu acho que pode que ser você interessante. Eu acho interessante. Véio. O que a gente fala para as primeiras 10 inscrições? Com o código IRG tá vendo? Cast. Eu acho que as 10 primeiras precisam ser privilegiadas, né? Porque é alguém que está entendendo que o conhecimento é algo essencial. Você Então, faria uma oferta? oferta tentadora? Sim. Qual Vamos seria dividir. essa? 5 inscrição gratuita e 5 com 50% de desconto. Olha, Olha, então não perca a oportunidade, né? Para isso, o que ele precisa fazer? Ele vai entrar no site, lá vai ter uma mensagem para ele fazer a inscrição. perfeito. Maravilha. bom. Ele vai ter que entrar no site porque é surpresa. Muito bem. Excelente. Excelente. Tá bom? Renato, um congresso, ou um seminário, ou um simpósio, ou qualquer modalidade que ensina, para a carreira das pessoas, é fundamental. Mas eu queria deixar aqui assim um depoimento muito rápido meu. Quando eu era um jovem formado em administração, eu participei muito de congressos, mas eu não percebia se aquilo estava somando em mim. Eu não tinha maturidade para entender isso. De repente, na medida que minha carreira foi acontecendo, coisas que eu aprendi lá no início da minha carreira, há 26 anos que eu estou no segmento hospitalar e de saúde, hoje fazem o maior sentido. E eu praticamente bebi a água de todos os grandes mentores de gestão que existiam naquela época e ainda hoje são grandes mentores. Então, Roberto Chiniachik, Daniel Godry e tantos outros que eu ouvia aquelas coisas e eu achava isso está tão distante de mim, não é? Mas eu vejo que aquilo fez toda a diferença na minha carreira. Porque hoje eu vejo que o que eu faço tem muito do que eu ouvi, assimilei e aprendi. Então, eu acho que participar de um congresso, de um seminário, de um simpósio, no caso aqui é o simpósio, tão rico em conteúdo, é perder uma oportunidade, se eu não estiver ali. É verdade. E talvez até, eu gostaria de fazer um desafio aqui, né? É momento de você talvez começar a identificar o que você quer no seu futuro. E talvez essa escolha de participar de uma oportunidade com esse nível de conteúdo pode ser o divisor de águas para a sua própria carreira. E o que é mais interessante é que a escolha é somente sua e está aqui, pertinho de nós. Então, aproveite. Você pode fazer a virada na tua carreira.
e até também ter condições de perceber oportunidades. Exatamente. Porque quantas vezes a gente deixa de aceitar portas que se abrem por medo, por falta de informação, falta de conhecimento. Ou até por preguiça, assim, né? Também. E assim, gente, conhecimento é uma coisa que a gente carrega com a gente. A gente isso não aí. deixa de lado. Não. Então, assim, não percam mesmo a oportunidade. E nós somos todos geração 50 mais. Nós estamos dizendo isso. Existem duas maneiras de se aprender na vida. Com amor, que é escutando, prestando atenção, aprendendo, ou na dor. Qual que é a sua escolha? A escolha é sua. Muito bem. Muito bem, pessoal. Alguma coisa a mais? Só agradecer a oportunidade maravilhosa, a confiança, né? E a oportunidade da gente contribuir para o nosso Estado e para o desenvolvimento do Brasil na saúde. Esperamos vocês. Esperamos todos. Muito obrigado pela oportunidade. Até lá. É uma proposta inovadora, né? Trazer essa modalidade de difusão da informação. Então, espero vê-la em breve, nesses dias que virão aí no final desse mês. Qual é a Ok. data, Renato? 27 e 28 de abril, Teatro 27 e SESI. 28 de abril, o melhor mês do ano. Deve ser, né? Quem será? Deve Quem ser, faz né? Quem será aniversário, deve né? fazer aniversário, né? Pessoal, muito obrigado. Dante, obrigado por você ter disponibilizado aí seu tempo de estar aqui compartilhando conosco. Obrigado. Ana, você sabe que você tem uma importância muito grande em todo esse processo. Magda, minha mentora, você sempre com essa simpatia, com essa alegria, com essa energia, sempre compartilhando conhecimento. E aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá. Até lá. Até lá.